Bom pessoal, hoje continuaremos nossa série da Lituânia, indo para a principal cidade na costa do país, às margens do Mar Báltico, a cidade de Klaipėda, um importante porto atualmente e uma localidade que foi dominada por vários povos ao longo dos anos. Então já fica até o final desse vídeo, deixa o seu like e os seus comentários, que isso ajuda bastante o canal a ter maior alcance. E caso vocês ainda não tenham assistido aos 2 primeiros vídeos dessa série, só entrar em playlists, procurar por Lituânia e assistir tudo em sequência. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender e vão gostar bastante daquilo que é mostrado em cada um dos vídeos. A cidade de Klaipėda, assim chamada hoje pelos lituanos, tem uma história muito rica e grande importância na região dos Bálticos. Como vocês sabem, aqui no canal a gente gosta bastante de história. Ela foi fundada em 1252, então no século XIII, e inicialmente chamada de Memel, e como parte da Prússia Oriental. Os prussianos eram germânicos que estavam estabelecidos no norte e nordeste da atual Alemanha, assim como grande parte da atual Polônia, Estônia, Lituânia, Letônia e também a Rússia, através do enclave de Kaliningrado. Como muitos sabem, os prussianos formaram uma das forças comerciais e militares mais importantes do norte da Europa durante a Idade Média até mais ou menos o século XIX. O marco mais notável da cidade antigamente era o seu castelo, que infelizmente teve grande parte dessa estrutura destruída e hoje tem apenas algumas ruínas que sobraram aqui para contar a história. Por toda a cidade, o tipo de arquitetura que mais chama a atenção é o chamado Einschamel, em alemão também chamado de Fachwerk, um estilo de construção com vigas de madeira dispostas em diferentes posições e que tem os espaços entre elas preenchidos com materiais locais, como tijolos, pedras, taipas, entre outros. Assim como é aqui, esse tipo de construção está presente em outros cantos do mundo, inclusive no Brasil, e sempre associado com a arquitetura de colonos alemães ou germânicos em geral. Algo que vale dizer em caráter de curiosidade é que o hino alemão usado desde 1922 até depois da Segunda Guerra Mundial, um texto bastante nacionalista e conhecido como Deutschlandlied, a canção da Alemanha, até mesmo menciona na primeira estrofe o rio Memel, hoje chamado de rio Neman ou Nemunas, mas que fazia uma referência clara a toda essa região que ainda estava sob a influência alemã. Hoje, por conta dessas associações negativas com o imperialismo alemão e nazista, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, apenas a terceira e última estrofe do hino é cantada como o atual hino da Alemanha. Por isso mesmo que é impossível falar de Klaipėda sem lembrar do seu forte histórico germânico, que hoje não é mais presente na população, já que mais de 80% das pessoas são lituanos étnicos, mas que continua assim presente na arquitetura e na história dessa cidade tão única. Então pessoal, vocês conseguem ver que até mesmo o fluxo de barcos pequenos acontece durante um final de semana. Apesar dessa função econômica, essa função também militar ter sempre sido a mesma durante os últimos 1.300 anos, é importante mencionar essa mudança de mãos, Nós temos aqui os povos bálticos, os lituanos, estando há muitos e muitos séculos, mas também uma presença dos germânicos, pelo menos a partir do século XIII, como eu já expliquei. O que eu acho interessante mencionar é do período entre guerras. Entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, nós sabemos que a Alemanha saiu derrotada, o Império Alemão, assim chamado, ele também foi bastante diminuído, uma parte foi concedida à Polônia, outra parte concedida à França, muitas reparações foram pagas e também toda essa região, Kaliningrado, a região de Memel, a região também de Königsberg, assim chamada,
ela foi cedida a outras potências para tomar o controle. Danzig ficou sob o controle independente de uma cidade livre por alguns anos, e aqui ficou sob o comando dos lituanos. Desde aquele período tentando fazer um país independente. Isso não durou muito, afinal na década de 30, antes mesmo da Segunda Guerra Mundial começar, o chanceler da Alemanha nazista, Joachim von Ribbentrop, né, também conhecido pelo Pacto Germânico-Soviético, que ele assinou com Molotov, que era o chanceler da União Soviética, o Pacto de Não Agressão, mas anos antes, em 39, ele meio que deu um ultimato aos lituanos para que entregassem a cidade de Memel, a cidade de Klaipėda, que é onde eu estou agora, para que não atacasse a Lituânia. E os lituanos, que já não tinham muito respaldo da comunidade internacional, da Liga das Nações, acabaram entregando, e assim foi considerada a última conquista territorial dos alemães, da Alemanha nazista, antes da Segunda Guerra. Depois nós sabemos que a campanha imperialista de Hitler conquistou uma série de outros territórios no leste europeu e na região dos Bálticos, inclusive Estônia, Letônia e Lituânia ficando sobre o regime nazista durante aquele período, até serem reconquistadas ou conquistadas de fato pela União Soviética nos anos 44 e 45, no final da guerra, onde depois acabariam se tornando repúblicas soviéticas. Então a gente vê toda essa diferença histórica, toda essa passagem pelos diversos períodos que moldaram uma cidade tão importante do aspecto estratégico e que hoje tem uma situação muito pacífica, enquadrada, integrada em outra aliança militar, a OTAN, como eu falei para vocês, mas ainda com a sua beleza, apesar da chuva nessa primavera não muito quente aqui na Lituânia. Que a Marinha Americana é a maior do mundo, a mais tecnológica, isso não é novidade para aqueles que gostam de estudar as questões militares do mundo. Mas o que eu quero chamar a atenção para vocês é do aspecto geográfico. Antes da guerra da Ucrânia começar, nós tínhamos aqui 2 países na região do Báltico, países grandes e com exércitos bastante tecnológicos e muito importantes também do aspecto da quantidade de homens, que estavam numa posição de neutralidade, Suécia e Finlândia, 2 países que adotaram essa postura pela sua própria integridade territorial. No caso da Finlândia, ainda mais evidente do que a Suécia, porque a Finlândia fazia divisa com a União Soviética e queria manter uma boa relação, tanto com a OTAN, tanto com o Pacto de Varsóvia, para evitar invasões de ambos e também fazendo com que a sua economia crescesse. Naquela época tínhamos um presidente, foi chamado por alguns autocrata, mas por outros tantos de estadista, o Urho Kekkonen, que era o presidente da Finlândia e optou por essa política de neutralidade. Inclusive na geopolítica, a finlandização de um país era exatamente isso, que para sua sobrevivência em relação a um vizinho você adotava uma posição de neutralidade, de não ofender, de ocupar a sua posição de insignificância, entre aspas, né, do aspecto militar, do aspecto geopolítico, para não tentar causar problemas. Mas nós sabemos que depois que a guerra da Ucrânia começou, tudo isso mudou e tanto a Finlândia quanto a Suécia entraram na OTAN. Então toda essa região do Báltico agora, quando a gente olhar todos os países que estão sendo banhados por esse mar tão importante do aspecto histórico, do aspecto econômico, do aspecto militar, a Rússia aqui está sozinha. Então foi uma grande derrota desse aspecto, eles pensarem que por mais que estejam ganhando terras na Ucrânia, estejam tendo um avanço considerável territorial nas terras ucranianas, em outros frontes acabaram perdendo espaços e fortalecendo o lado inimigo, entre aspas, né? Fortalecendo o lado da OTAN com a entrada agora da Suécia e da Finlândia, que estão protegidas pelo artigo 5º, no qual diz que se um país é atingido, atacado, todos os outros deverão vir em sua defesa. É algo que a gente espera nunca ver, porque isso significaria uma guerra direta entre Rússia e OTAN, uma maior aliança militar do mundo e outra, a segunda maior potência militar do mundo, entrando em confronto, muitas armas nucleares, muita morte e muita instabilidade para o nosso planeta, algo que não queremos ver, mas é uma análise interessante que num lugar como esse dá para a gente tentar fazer também.
Klaipėda é hoje a terceira maior cidade do país, com cerca de 160 mil habitantes, e por ser o único porto marítimo da Lituânia, é um centro econômico extremamente importante. Com o porto, outras empresas do setor de logística, transportes e construção naval também se estabeleceram aqui e enriqueceram a cidade década após década. Obviamente que aqui também temos a presença bastante evidente da Marinha Lituana, que hoje nessa região é fundamental para as patrulhas da OTAN na região do Mar Báltico, próximas à Rússia continental e também próximas ao enclave de Kaliningrado, onde há muitas importantes bases do Exército e da Marinha da Federação Russa. Isso, obviamente, que entre a Lituânia e a Polônia. Desde a independência da Lituânia da União Soviética na década de 1990, os líderes do país investiram bastante na modernização das forças armadas, e é esse ponto que eu quero falar em maior detalhe para vocês agora. O exército é o braço mais forte, com muitas unidades de infantaria mecanizada, artilharia e forças especiais, que nos últimos anos adquiriram muitos blindados modernos produzidos por aliados da OTAN. Ao contrário do que muitos dizem sobre os países bálticos, nenhum deles foi forçado ou pressionado a entrar na OTAN, a famosa Aliança Militar Ocidental, a chamada Organização do Tratado do Atlântico Norte. A adesão da Lituânia ao bloco foi voluntária e soberana. É bom sempre lembrar que após a separação da União Soviética, os lituanos possuíam grande apreensão de que a Rússia pudesse invadir ou anexar parte do seu território, assim como fizeram no passado, seja durante os anos czaristas ou durante os anos soviéticos. Após um longo processo de preparação com reformas políticas e militares exigidas pelo Estatuto da OTAN, a Lituânia ingressou oficialmente ao bloco em março de 2004. A sua entrada foi aprovada democraticamente pelo governo lituano da época, após ser referendada pela ampla maioria da população, que via na OTAN uma garantia da sua defesa coletiva, estabilidade e também a possibilidade de manter a integridade territorial do país. Após 20 anos como parte do bloco, a medida se mostra acertada, já que nunca a Lituânia entrou em conflito com os russos ou com nenhum outro país e se manteve inteira, pacífica e democrática, além, é claro, de obedecer fielmente às metas da Aliança Ocidental em seu gasto de defesa, já que a OTAN determina que pelo menos 2% do PIB de um país membro seja destinado para essa finalidade, e aqui na Lituânia se gasta cerca de 2,5% do PIB com esse setor, de acordo com os dados de 2023. Eu ressalto aqui para vocês que eu não estou defendendo a OTAN, que é um bloco que em algumas ocasiões, principalmente durante as últimas décadas, interferiu de maneira arbitrária e violenta onde não deveria em diversas partes do mundo. O que eu estou falando aqui são apenas fatos históricos que desmistificam inverdades espalhadas muitas vezes sobre os países bálticos. Então, agora vocês já sabem que a Lituânia escolheu entrar na OTAN e não foi obrigada por ninguém a fazê-lo. Hoje, a Marinha da Lituânia é responsável por patrulhar e proteger grande parte do Báltico e também utiliza dragaminas, assim chamadas, para identificar minas marítimas no Mar Báltico que são remanescentes das duas guerras mundiais. A Marinha então efetua várias operações de desminagem para tornar a navegação pelo Báltico mais segura para embarcações comerciais, turísticas e militares, é claro, de ser um braço fundamental para os demais 31 países da OTAN nessa região da Europa. E vocês sabem, aqueles que acompanham o canal, o quanto eu gosto da Rússia, da sua história e das suas cidades, e provavelmente eu seja um dos canais em português que mais mostrou esse país, com mais de 20 episódios até agora. Porém, é importante dizer que os abusos russos do passado até hoje ditam as ruins relações diplomáticas entre os cidadãos dos países bálticos e os russos.
Durante os séculos de existência do Império Russo, em muitos momentos os lituanos passaram a ser subjugados pelos russos. No período entre as guerras mundiais, eles até conquistaram a sua independência, mas logo depois o sonho de soberania foi esquecido, seja com a invasão soviética no começo da década de 40, seguido pela invasão dos nazistas e depois a anexação dos países do Báltico à União Soviética, em definitivo, por algumas décadas. Todo esse período foi marcado por forte repressão política, deportações em massa dos nativos para outras localidades lá na Sibéria, além, é claro, da russificação dessas regiões, algo que é visto até hoje, principalmente se a gente pensar que na Letônia e na Estônia, cerca de 20 a 25% da população desses países ainda é etnicamente russa. Com a queda da União Soviética e a independência desses países, muitos temiam uma retaliação no futuro por parte dos russos, até mesmo uma possível invasão após que a poeira da secessão da União Soviética baixasse. Desde então, a busca pela integração à União Europeia e à OTAN se iniciou, se consolidando em 2004 para ambas as organizações. Desde a anexação da Crimeia por parte da Rússia em 2014 e a invasão da Ucrânia em 2022, as tensões entre os três países bálticos e a Rússia voltaram a aumentar no campo diplomático. Todos os três países ajudam ainda militarmente a Ucrânia, enquanto defendem sanções cada vez mais severas para Moscou. A proximidade geográfica com Kaliningrado e a distância curta para a segunda mais importante cidade russa, São Petersburgo, fazem com que os países bálticos temam um ataque ou até mesmo uma invasão dos russos após que a Federação Russa alcance seus objetivos militares e territoriais dentro da Ucrânia. Por isso mesmo que batalhões multinacionais da OTAN estão desde então de prontidão em toda essa região, posicionados estrategicamente para dissuadir qualquer possível agressão por parte dos russos. Além disso, o governo dos países tem investido no setor energético para reduzir a dependência do setor da Rússia e poder seguir o seu caminho como nações de democracia liberal e livre mercado cada vez mais integradas à União Europeia. Portanto, a relação entre esses povos é antiga, com altos e baixos em vários séculos da história, mas que recentemente é marcada por forte tensão e muita desconfiança. E a gente vê que apesar da chuva, a qualidade de vida aqui é muito boa. Os parques também são sempre muito bonitos, aqui vocês conseguem ver. Tudo muito arrumado, muito limpo, parecido com Kaunas, com Vilnius, com Parnevėžys, que eu já mostrei para vocês também no último vídeo. Então realmente é um país que está de parabéns pela evolução, pelo progresso que tem mostrado e pela segurança que tem conseguido manter aos seus cidadãos, ao mesmo tempo que tem crescido. É sempre bom você ver exemplos de sucesso, como é o caso dos países bálticos. E eu estava andando aqui pelo centro de Klaipėda e me impressionou não ter visto nenhuma igreja. E aí eu vi de longe esse cartaz falando, mostrando uma torre de uma igreja. Eu falei, nossa, devia ser aqui a igreja. Realmente, essa foi a mais antiga igreja construída aqui na região da Lituânia, com a chegada dos alemães lá no século XIII. Lembrando que essa região ainda ficou seguindo o paganismo por muito tempo e foi cristianizada a partir então do século XIII. E durante a Segunda Guerra Mundial, a Batalha de Klaipėda fez com que grande parte da cidade fosse destruída, inclusive a igreja, e no pós-guerra ele foi simplesmente demolido. Então a gente vê o sino que restou e praticamente o terreno onde estava a igreja. Uma pena ela não ter sido reconstruída, uma perda histórica imensa, e também falta, um elemento que falta numa cidade tão europeia como essa. A cidade de Klaipėda é importante na sua história e economia, mas pequena em sua área, e eu pude fazer tudo a pé sem nenhum problema, já que é uma cidade segura, limpa e bastante agradável de se conhecer caminhando.
No caminho eu até pude visitar a Igreja Católica da Abençoada Virgem Maria, uma igreja que representa uma raridade histórica aqui na região dos Bálticos, já que foi a única igreja católica construída durante os anos soviéticos entre 1957 e 1960, quando medidas repressivas contra as religiões eram bastante comuns. Essa exceção durou pouco tempo, já que em 1963 o próprio regime soviético expropriou a igreja, a torre foi demolida e o altar removido. As funções religiosas começaram a voltar a acontecer apenas em 1988 e hoje é uma igreja comum como qualquer outra, com as suas missas e cerimônias religiosas acontecendo todas as semanas. Bom, e você vê que à medida que o dia vai acabando, vai escurecendo, 8, 9 da noite, mesmo no final de semana, não há muito movimento. Realmente essa questão do ambiente vazio, da pouca população, da densidade demográfica muito baixa, é um ponto que sempre chama atenção nos países bálticos quando eu visito, independentemente de qual deles for, até mesmo nas capitais, em algumas regiões você não vai ver muita gente. É muito tranquilo, isso é um aspecto bom em relação à segurança, à paz, mas também um pouco depressivo quando você pensa que você está num lugar meio sozinho, vazio, além da questão da língua, de tudo, né? Imagino para alguém que seja imigrante aqui, por isso mesmo que ele é um país com baixos níveis de imigração também, a gente não vê muita gente querendo vir para cá não. E para aqueles que ficaram até o final, o meu muito obrigado mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado e aprendido e que continuem a acompanhar o canal em todas as playlists pelo mundo. No próximo episódio estaremos na capital da Lituânia, a bela cidade de Vilnius, para mais um vídeo cheio de história, imagens incríveis e muito conhecimento. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.